já esteve conosco, chegou, pastor Luiz Leite, esteve conosco lá no retiro, foi bênção, e a bênção continua, amém? E, pastor, por favor, não sei se prefere lá em cima, aqui embaixo, sinta-se à vontade, o senhor está em casa. Pastor Leite já esteve no início da nossa igreja, já tem 10 anos que a gente está caminhando junto, né? Aleluia. E tem sido uma bênção na minha vida, porque a gente sempre está em contato, nunca perdemos contato, pelo contrário, né? Sempre junto, sempre junto, lá do Brasil, aqui, glória a Deus pela tecnologia e glória a Deus pela tua vida, amém? Que Deus possa te usar, pastor. Amém. Amém, glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, porque o que acontece no altar não acontece em nenhum outro lugar. O que você aprende no altar não aprende em nenhum outro lugar. E pela graça e misericórdia do Senhor, que é bom para conosco, nós vamos ser abençoados um pouquinho mais. Se o culto terminasse agora, você já iria para casa abençoado, não é verdade? Já estaria abençoada. Mas tem mais da parte do Senhor. É verdade que eu sou baixinho, mas nem tanto, né? Obrigado, Lohan. Ah, Lohan. Encontrei o Lohan ali, peguei na barriguinha dele assim, falei: filho, você tem prosperado nessa terra, né? Porque há 3 anos atrás ele era fininho e agora ele está rechonchudo. A América é uma bênção, né? Amém, queridos? Que coisa boa! Nós vamos então continuar um pouco mais, vamos nos prolongar, não vamos nos prolongar tanto, mas temos um pouco mais da parte do Senhor para compartilhar com você. Você vai abrir sua Bíblia no livro de João, o Evangelho segundo João, no capítulo de número 4, e aí no capítulo de número 4, nós vamos ler no verso de número 31, no verso de número 31 do capítulo 4 do Evangelho segundo João. O texto sagrado nos diz que os discípulos insistiam com ele, dizendo: mestre, come alguma coisa. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus sempre falando de coisas espirituais e os discípulos viajando, né? Então os seus discípulos disseram: será que alguém lhe trouxe comida? E Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. Amém? Até aí. Jesus era um homem extremamente trabalhador. O homem trabalhava demais. Trabalhava muito. Num certo sábado, quando os religiosos do seu tempo questionaram por que ele estava fazendo aquelas coisas no sábado, ele respondeu para os caras do seguinte modo: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O reino de Deus é lugar de trabalho. A igreja é lugar de trabalho. Há muito trabalho para fazermos e nós vamos fazer isso juntos. Nós fomos comissionados para estar nesse lugar. É curioso que quem está aqui na América há 5 anos? 5 anos, você? 10 anos. 10 anos. 10 anos.
Lohan e a esposa estão aqui há 10 anos. Mas há 20 anos atrás, nem ele nem ela imaginavam que estariam aqui. Não é verdade? Quem está aqui há 20 anos? Né? Quase 20. Você está aqui há 20 anos? Pois é. Há 30 anos, quer dizer, você não era nem nascida há 30 anos, já era. Aí, estava com 5 anos. Você não imaginava que você ia estar na América, nessa cidade, nesta igreja. Mas uma coisa curiosa, e eu afirmo isso com toda a propriedade, você não sabia, mas já estava escrito na agenda de Deus. Deus sabia. Deus sabia. Como que é seu nome? Vou pegar a Leidiane. Gente, cidade do Acre. Acrelândia. Olha, eu vou pegar a Leidiane de Acrelândia. Já pertencia ao Brasil quando você nasceu? Porque o Acre... Vocês sabiam que o Acre pertencia à Bolívia? E que o Brasil negociou e comprou o Acre da Bolívia? E até hoje eles se ressentem, vendemos o Acre. Assim como o Alasca, né? O Alasca, até há pouco tempo, o Alasca não era americano. O Alasca pertencia à Rússia. E os Estados Unidos negociaram e compraram o Alasca a preço de banana. Os russos até hoje arrependem, porque é um estado muito rico. Então, você não imaginava que você ia estar nesse lugar, nesse país, nessa cidade, nessa igreja, sob a liderança desse casal lindo, maravilhoso e não só isso, abençoado. Você não imaginava, mas já estava escrito na agenda de Deus, que ia pegar esse casal, tirar esse casal lá de Poá. Você fala, gente, que lugar é esse? Poá. Poá é um município lá pertinho de São Paulo, não é? Ia trazê-los para cá. E um casal de Rondônia. Você sabe, você tem noção de Rondônia? É longe. É longe, é muito longe. Você sabe onde o Judas perdeu a bota? É depois. É longe. Deus pega esse casal, planta esse casal nessa comunidade e tem um plano. Eu não acredito que você está aqui sem que haja um plano. Nada acontece na nossa vida de forma despropositada. Tudo está cumprindo um plano que foi escrito no céu. E olha, nós estamos aqui. E como eu dizia, Jesus ele está pregando e tem um punhado de gente para ele cuidar, para ele ministrar, para ele servir, para ele lavar os pés. E ele, sem dúvida alguma, estava com fome. Eu imagino Jesus, tipo o Reginaldo assim, magrelo. Eu imagino porque o homem trabalhava muito, ele andava muito a pé. Ele andava muito. Eu imagino Jesus sempre com fome, porque ele está sempre comendo. Quando ele chega na casa do povo, você sabe que eles começaram a dizer que ele era glutão. Porque eu imagino, Jesus não comia que nem um príncipe, não, ele devia comer que nem um pedreiro. E de tanto que ele comia, as pessoas falavam que ele era. Eu imagino Jesus assim, então ele estava sempre cansado e com fome, porque caminhava muito, trabalhava muito. Eu prego praticamente todos os dias, mas as minhas mensagens são mensagens de 45 minutos, 1 hora. Mas olha, tem determinados dias que depois de uma pregação, parece que eu passei o dia inteiro caminhando, carregando pedra. De tão cansado que eu fico, de tão exausto que eu fico. Jesus pregava por horas, muitas horas. E sabe o que acontecia? Depois que todo mundo ia embora, o homem ia para o monte e passava a noite inteira orando.
Você fala assim, meu Pai. Tudo que Jesus fez, não fez como Deus não, viu? Jesus, tudo que Jesus fez, ele fez como homem. Ele viveu como homem, trabalhou como homem, operou todos os milagres e maravilhas como homem e morreu como homem também. Não foi como Deus, não. O sujeito era homem, viu? Então ele está trabalhando, está cansado, está com fome. Os discípulos sabem que ele está com fome. Por quê? Porque eles deixaram ele junto ao poço de Jacó, por volta de meio-dia, e eles foram à cidade comprar comida. Eles foram comprar comida, porque eles já estavam caminhando fazia tempo, e ele estava com fome. E eles também. Eles voltam, ele está ali conversando com aquela mulher. E daqui a pouco, a mulher vai na cidade, você conhece a história, traz um mundo de gente e ele começa a pregar. E eles querem fazê-lo parar para comer. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, você que às vezes faz corpo mole para vir à igreja, com todo respeito à sua nobre pessoa, você que faz corpo mole para servir, você que faz corpo mole para ajudar de algum modo, tem hora que até comer é pecado. Estou cansado, até descansar é pecado. Tem hora que as necessidades são mais urgentes e superiores às minhas necessidades pessoais, de descanso e até mesmo de comida. Mas nós somos muito acomodados. E nós somos cheios de justificativas. Eu não vou dizer que essas justificativas sejam erradas, mas eu vou reafirmar que há momentos que até comer, parar para comer, é errado, quando existem necessidades urgentes, superiores, de pessoas ao meu redor, morrendo, clamando por socorro. Eu lembro que eu salvei um homem uma vez que estava afogando. E eu lembro que eu estava comendo na beira de uma lagoa, aquelas coisas lá do Brasil, que a gente vai para as lagoas, coisa horrorosa. Estava lá comendo, bebendo, o cara afogando. Irmão, não, deixa eu terminar aqui a minha Coca-Cola, meu sanduíche de mortandela. Mortandela. Depois eu vou lá. Não, você tem que parar tudo. É verdade ou não? Tem que parar tudo. Deixa a comida para lá, deixa a bebida para lá. Tem momentos que até comer é pecado quando uma necessidade superior está gritando por ajuda. E aí eu larguei tudo. O homem lá afogando, descia, subia, e o povo na beira da lagoa olhando e comendo. Falei, eu não posso. Entrei e quase morri junto. Se tivesse celular naquela época, estava todo mundo. Eu quase morri. Eu bebi uns 5 litros d'água. Mas eu tirei o homem. Tem que parar, irmão. Você tem que abrir mão do seu conforto, da sua comodidade. Como eu dizia anteriormente, nós não fazíamos noção que estaríamos aqui nesse país, nessa cidade, nessa igreja, sob esse pastoreio. Não tínhamos noção. E hoje nós estamos aqui. Obrigado, filho. E tem trabalho. Igreja é lugar de trabalho. O pastor pregava e falava aquele versículo.
apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros. Às vezes as pessoas, elas não entendem do que se trata servir a Deus. Não tem como você servir a Deus, sabia disso? Como que você pode servir alguém que é autossuficiente, autoexistente e que não tem necessidade nenhuma? Não tem como você servir a Deus. Só existe um modo de servir a Deus. E isso não se trata de espiritualidade vertical, é espiritualidade horizontal. Eu só posso servir a Deus prestando serviço ao próximo. Eu só posso servir a Deus lavando os pés do meu irmão. Não existe outro meio, outro modo de servir a Deus. E nós estamos na igreja. A igreja é lugar de trabalho. E a obra de Deus, ela se resume a isto. Nosso negócio aqui é cuidar de gente. Nosso negócio é cuidar de pessoas. Nosso negócio é promover pessoas. Nosso negócio é amar pessoas. Nosso negócio é ajudar as pessoas. Este é o nosso negócio. Agora, amar quem te ama é muito fácil. Servir quem te ama é muito fácil. Seu desafio não está aí. É muito comum nas igrejas de todos os cantos as pessoas se associarem naquilo que chamamos de panelinhas. E aí, são micro igrejinhas dentro da igreja. Aí tem a panelinha A, a panelinha B, e o pessoal da panelinha A só se relaciona com o pessoal da panelinha A. E da panelinha B, e assim ficam essas pequenas ilhotas dentro da igreja. Acabamos com isso. O pastor Túlio falou, olha, viramos esta página, fechamos este capítulo, estamos começando uma outra história. Nós precisamos ser maduros o suficiente para entender que a igreja é um grupo diverso de pessoas e que o meu desafio reside em cuidar dessas pessoas, independentemente de qualquer outra coisa. Se você, porventura, não gosta de alguém na igreja, se você, porventura, fala mal de alguém na igreja, deixa eu te fazer uma pergunta e te apertar sem te abraçar, de longe. Você falou mal de alguém da igreja nos últimos tempos, vamos dizer aí, nos últimos 3 meses? Talvez você diga assim, eu não falei, mas será que você participou de uma conversa em que alguém falava de alguém da igreja? Olha só, nós estamos aqui para fazer uma obra que é superior a nós mesmos. A obra de Deus, o reino de Deus é muito maior do que as minhas preferências, do que as coisinhas que eu gosto ou deixe de gostar. E você precisa desenvolver, nós precisamos desenvolver esta maturidade. Nosso negócio é cuidar de gente, nosso negócio é amar as pessoas, nosso negócio é promover essa igreja, nosso negócio é expandir o reino de Deus através desse ministério. E a gente não vai ter êxito enquanto a gente não resolver as nossas questiúnculas aqui dentro, entre nós. Precisamos resolver tudo, porque temos uma obra imensa para fazer. E esta obra é um privilégio que poucos têm. Jesus, portanto, é um homem que trabalha.
E Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas, pastor? Não. Deus não faz acepção de pessoas? Não. Mas você sabe de uma coisa? Deus faz acepção de atitudes. Não faz acepção de pessoas, não, mas faz acepção de atitudes. Se a atitude do seu coração não estiver alinhada com a atitude do coração de Deus, você não tem parte com Ele. Então, olha só, nós estamos aqui, temos trabalho para fazer, e a pergunta que o Senhor faz para você nesta noite: você me ama? Se você diz, Senhor, eu te amo, o Senhor te diz nessa noite: apacenta minhas ovelhas. Ah, mas aquela ovelha eu não gosto muito dela. Se você não gosta daquela ovelha, então você não gosta de Jesus, porque a ovelha é dele. E agora? A ovelha é dele, a igreja é dele, o povo é dele. E ele tem profundo zelo por este povo. Ele tem profundo zelo pelas ovelhas dele. E você precisa, com todo respeito à sua nobre pessoa, você precisa crescer, amadurecer para entender isto. Nós estamos aqui para servir o Senhor, e nem sempre nós vamos ter esta condição de servir apenas aqueles dos quais a gente gosta, com quem a gente mais se identifica. Nós estamos aqui para cuidar das pessoas, para promover as pessoas, para amar as pessoas e fazer dessa igreja uma igreja maravilhosa. Agora eu quero que você diga para mim, repete para mim: se depender de mim, mas fala alto. Se depender de mim, no que depender de mim, a igreja Emanuel será uma potência nesta cidade, neste país e por todas as nações para onde formos. Se depender de mim, esta igreja será reconhecida como um lugar onde a presença de Deus é real, através do amor com que os membros se amam uns aos outros. E agora? Agora eu quero que você assine embaixo aí o que você escreveu, porque hoje ainda, nessa noite, eu vou colocar a sua declaração diante do cartório de Deus para autenticar essa assinatura. Agora você está apertado. Você assinou o documento. Você falou com verdade? Você falou com verdade o que você acabou de falar? Então está autenticado. Se depender de mim, no que depender de mim, essa igreja vai avançar. Amém? Jesus, portanto, é um homem que trabalha muito. E como eu disse anteriormente, ele não para comer em determinados momentos, porque as necessidades são mais urgentes. Quando termina o culto, todo mundo vai para casa, às vezes dormir, ele vai para o monte e passa a noite inteira orando, porque as necessidades são mais urgentes do que tudo. As necessidades ao redor dele gritavam. Muita gente precisando de salvação, de libertação, de cura. E ele precisa atender a esta demanda. Amém? Quando o pastor dizia
sobre o amor. Se você me ama, apacenta. Se você me ama, cuida. Se você me ama, pastoreia. Nem todos são pastores em tempo integral, por ofício e chamado. Nem todos são pastores, mas todos devem pastorear. Pastorear significa cuidar, apenas isto. Servir, alimentar. Nem todos são evangelistas em tempo integral, por ofício, mas todos devem evangelizar. Nem todos são profetas, mas você sabia que todos podem profetizar? Todos podem profetizar. Então, quando o Senhor Jesus, se você me ama, prove o seu amor. Como? Fazendo. Porque o amor, ele não se processa no gogó. O amor não se processa no vácuo. Se houver amor, há ação. O amor é, por natureza e definição, sacrificial. Não existe amor sem sacrifício. Sabia disso, né? Não existe amor que não envolva sacrifício. Agora pega a sua relação com a sua esposa. Quantas vezes você já teve que se sacrificar por causa dessa mulher? Perdeu o cabelo, está com a barba branca. Agora podemos dizer o mesmo. Quantas vezes, quanta coisa você já sacrificou na sua vida por causa desse homem? Não é? Amor é sacrifício. A Raquel vai crescer, ela não vai saber quantas noites de sono a mamãe perdeu por causa dela. Papai, quanto sacrifício existe na criação de um filho? Você que é mãe, não é? Você que é pai, quanto sacrifício você faz? Por quê? Porque você ama. E o amor não mede esforços. O amor é sacrificial, ele vai se sacrificar, perde noite de sono, vai sacrificar, põe o dinheiro, gasta, paga a conta. O amor é assim, é por natureza e definição sacrificial. Quando Jesus diz, você me ama? Então, algum sacrifício vai ser requerido. Algum sacrifício. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 15 do livro da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo 15, versículo 58 dos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Esse é um versículo que todo obreiro, que todo crente deveria ter decorado na ponta da língua. O apóstolo diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Nós tomamos uma decisão aqui hoje. No que depender de mim, esta igreja vai ser a igreja mais maravilhosa da galáxia. Agora imagine, se você tomar essa decisão e levar essa decisão a sério. Imagine se você tomar essa decisão e levar essa decisão a sério. Imagine se você levar a sério o que o pastor de vocês propôs nessa noite. De orar por cada um dos seus irmãos. Imagine o que vai acontecer.
Imagine só. Então, seja firme. A minha versão antiga, que eu decorei lá em 1844, essa versão nova mudou tudo, mas em 1844, quando eu me converti, dizia assim: irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes. Fala, caramba, pensa bem nisso. Ser firme, constante. Mas não basta, não. E sempre abundante. O Provérbios, ser abundante já é um desafio. Mas quando coloca o provérbio na frente, e sempre abundante, você fala assim, caramba, isso vai requerer de mim sacrifício. Essa versão aí moderninha diz: meus amados irmãos, sede firmes. Ah, não, essa aí é a antiga, né? Achou lá a versão do King James. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A obra é do Senhor, a igreja do Senhor, o povo é do Senhor. Quando você colocar os seus pés naquela porta para dentro, você precisa discernir este lugar, você precisa discernir essa comunidade, você precisa discernir o ambiente no qual você está. A obra é do Senhor, e porque é do Senhor, eu tenho que ter muito zelo, eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ter muito temor. A obra não é do pastor Túlio, da pastora Adriana, a obra não é de pastor nenhum, a obra é de Deus, o povo é de Deus, a igreja é de Deus, e Deus tem muito zelo por este povo. E agora o texto vem dizer, olha, sabendo que no Senhor, seu trabalho não é vão, não. Eu digo sempre para os meus obreiros, eu presido sobre 6 igrejas, e eu trabalho com os líderes o tempo todo, e por onde eu vou, nas igrejas que vou, eu sempre digo para os obreiros, o pastor agradece, porque eu reconheço a importância estratégica dos obreiros, de quem trabalha na igreja. Eu reconheço e sou muito grato a Deus. Às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, o que seria do meu ministério se não fosse um homem como esse, uma mulher como essa gente que me ajuda? E eu sempre digo para eles, olha, o pastor te agradece, mas o dono da igreja vai te pagar. O dono da igreja vai te pagar. Por quê? Porque, como sempre dizemos, Deus não fica devendo favores a ninguém. Porque quem primeiro deu a ele para que depois recebesse? Se por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ó, profundidade das riquezas. Então, seja firme, irmão. Nós estamos começando um novo capítulo. Seja firme, seja constante, congregue com regularidade. Congregue com regularidade. Você tem algumas razões para não vir ao culto. Se você for mais sábio que Salomão, se você estiver mais doente do que Jó, ou se você for mais velho do que Melquisedeque, aí você pode ficar em casa. Caso contrário, mas está frio, venha com frio, venha com neve, venha com chuva. Tem furacão, venha com furacão. Está tudo alagado, arranja um barco, um caiaque e venha. Olha, ou se não, faz como Pedro, exerça a fé e vem andando sobre a água. Queridos, eu costumo dizer e repito isso com muita frequência: Deus leva a sério o homem que o leva a sério. Eita! Deus leva a sério a mulher que o leva a sério. Eu já vi tanta coisa acontecer no meu ministério, que até hoje eu fico de cabelo em pé. De depois que as coisas acontecerem, eu, ao invés de me alegrar muito, cair em pranto profundo. Sabe por quê? Como que o Senhor vai fazer uma coisa tão gloriosa dessa através de um eu?
de ficar constrangido. Como que Deus fez algo tão glorioso, tão tremendo, através de um vaso de barro. E ele sempre me disse: enquanto você me levar a sério, eu vou te levar a sério. Enquanto você me honrar, eu vou te honrar. Enquanto você for meu parceiro na minha obra, eu vou estar cuidando de você, das suas coisas, dos seus negócios. Enquanto você permanecer em mim, eu permanecerei em você. E esse é o seu e o meu maior desafio. Não é crer em Jesus, não. Seu desafio é permanecer nele. Então ele vai dizer lá em João capítulo 15, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, meu filho, pode dar carteirada que eu seguro a onda. Pode chegar e dar ordem no meu nome que vai acontecer. Se você permanecer, então, querido, o negócio é permanecer firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Agora você vai abrir em Hebreus capítulo 6, versículo 10. No capítulo 6, versículo 10 de Hebreus, você vai ver esta palavra linda do Senhor ao homem e à mulher que o leva a sério. Amém? Deus não é injusto. Deus não é injusto para esquecer a vossa obra, do trabalho, do amor que mostraste para com o seu nome, amor e serviço. Amor é por natureza e definição sacrificial. Quem ama, serve. E ali está bem exposto esse conceito. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, diz a minha versão lá de 1844. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor, a caridade, não é? Que mostraste para com o seu nome, enquanto servistes aos santos. Todo serviço prestado no reino de Deus vai ser galardoado, vai ser pago, você vai receber, existe recompensa para isto. Então, nós tomamos uma decisão aqui hoje. Quem não faz nada na igreja, vai sair daqui hoje com uma decisão. E essa decisão você vai tomar. E você vai colocar isto diante de Deus. Eu venho à igreja, esta igreja é uma bênção, eu sou alimentado aqui, eu tenho sido ajudado aqui, mas eu não faço nada aqui. Você vai perguntar ao Senhor: o que eu posso fazer? Eu quero fazer. O que eu posso fazer? Como que eu posso fazer? E você vai procurar os seus líderes, os seus pastores, e você vai se dispor. Nós vamos fazer algo diferente. Em primeiro lugar, como dissemos anteriormente, nós vamos cuidar das ovelhas do Senhor. Nós vamos procurar zelar pelas pessoas. Você tem funções aqui na igreja, como membro dessa igreja. Você precisa entender isto. Você tem a responsabilidade de ser um agente
de libertação e de cura dentro da igreja. Não um agente de adoecimento, não um agente de maledicência, mas um agente de cura. E se você não entender isto, você terá perdido todo o sentido de ser e fazer igreja. Então, nós vamos olhar para a igreja de um modo diferente. Nós somos aqui pessoas vindas dos mais diversos cantos do Brasil, das mais diversas culturas, com muitas diferenças. Nós temos muitas diferenças entre nós e nós precisamos nos alinhar, nos ajustar para operar como corpo. E porque você é olho, você não pode desprezar o pé. Como diz o apóstolo Paulo. E porque você é boca, você não pode desprezar a mão e dizer: eu não preciso da mão. Eu posso viver sem a mão. Pode não. Pode não. Mas a mão é tão diferente de mim, é verdade, é tão diferente de mim. Mas eu preciso da mão. Se você pegar na sua cabeça, não é? Nós temos aqui os olhos pertinho, bem pertinho do nariz, o nariz bem pertinho da boca, a boca bem pertinho dos ouvidos. Irmãos, parece que eles não têm nada a ver um com o outro. Não é verdade? É completamente diferente um do outro. O que o nariz tem a ver com os olhos? Nada. Será? Tão diferentes. Mas como que nós necessitamos um do outro? Aí tem aquele órgão lá, o mais desprezado de todos. Irmãos, se aquele órgão deu um problema, o negócio complica tanto. Se ele travar e falar: ah é? Vocês estão me desprezando? Não vou trabalhar então. Você vai ver o que acontece. Precisamos um do outro. Precisamos um do outro. Precisamos olhar para a igreja a partir da perspectiva do corpo. Eu preciso de você. Somos muito diferentes. De onde você é? Sou de Rondônia. Ih, não tem nada a ver com Rondônia, cara. Eu sou de São Paulo. São Paulo precisa de Rondônia. Depois eu quero que São Paulo dê um abraço em Rondônia. Acre dê um abraço no Rio. Ah, não, o Rio é muito bagunçado. Não, dê um abraço no Rio. E não esqueça da Bahia. Não vou falar Minas porque não tem mineiro aqui, mas... Faz sentido tudo isso? Faz sentido? Então, olha só, nós saímos de um retiro espiritual maravilhoso, e lá foi dito que receber a bênção de Deus é a coisa mais fácil do mundo, mas uma das coisas mais difíceis é manter a bênção. E nós vamos nos esforçar para reter a unção que nós recebemos, para reter a bênção que nós recebemos, não deixar aquilo apagar, não deixar aquilo se perder. E nós agora temos o desafio de cuidar da igreja do Senhor. Tem coisas na igreja que a gente pensa assim: ah, isso aí é problema do pastor. Ah, é o pastor que deve cuidar. Como dizia o Julio Iglesias, às vezes sim, às vezes não. Às vezes é o pastor que tem que cuidar, às vezes não, eu tenho que cuidar. Então, nós recebemos a direção do Senhor. Nós vamos
demonstrar o amor através do serviço, porque não existe amor sem sacrifício. Nós vamos demonstrar o nosso amor através do serviço, cuidando da igreja do Senhor, servindo os santos. Nós vamos fazer isto, e se depender de nós, no que depender de nós, essa igreja será conhecida como uma igreja poderosa nesta área. Um povo que se ama, um povo que cuida um do outro, e um povo bem disposto para o trabalho, porque o reino de Deus é lugar de trabalho. Na glória você descansa. Na glória você vai descansar. Mas enquanto houver necessidades, quando o pastor Túlio fizer uma chamada para qualquer coisa, você deve estar de pé e pronto para a ação. Qualquer chamada, o pastor deu uma direção, queridos. O líder, ele dá uma direção muitas vezes, vamos fazer isso. E ele vai na frente. Eu conheço o pastor de vocês sabem que é um homem de ação. Vocês podem falar qualquer coisa do pastor, menos que é um homem mole. Não, mole não. O homem de ação, o homem é trabalhador. O homem é trabalhador. E ele, às vezes, ele tem até um problema. Ele chama, se não for, ele vai e faz sozinho. É assim ou não é? Ele vai e faz sozinho. Mas quando o pastor der uma direção, vamos fazer isso, irmãos, tem que estar todo mundo do lado dele. Tem que estar todo mundo junto com ele. Eu, quando servi o Exército Brasileiro, eu me lembro muito bem dos toques, né, que são dados, os toques da corneta. E para cada ação tem um toque. E quando aquela corneta toca e dá aquele comando, centenas de soldados, tudo junto, na mesma hora. Você já viu isso, né? Eles estão lá em forma, tem um toque, eles fazem assim. Tem outro toque, eles fazem assim. Eles obedecem os comandos assim, de uma forma... não tem espera, não é na hora. O comando foi dado, o soldado atende ao comando naquele exato momento. Quando o capitão de vocês der uma direção, der um comando, irmãos, vamos fazer isso. Todo mundo, nós temos que caminhar como um bloco, nós temos que caminhar como um exército, nós temos que caminhar como... andar em bloco, nós vamos fazer tudo juntos e vamos estar juntos. E quando o nosso capitão nos der um comando, vamos fazer isso, irmão, faça corpo mole não, compareça, sabe por quê? Porque no Senhor, o seu trabalho não é vão. Às vezes nós achamos assim, mas se eu não for, outro vai. Não é assim que funciona. Venha. Venha à igreja, todos os cultos. Faça um pacto com a sua alma. Todos os cultos, todas as atividades. Venha. Você com isso vai fortalecer a igreja, vai fortalecer o ministério. Você já viu como que é interessante, como que quando a igreja está mais cheia, a gente fica mais alegre? Não é? Aí quando você vem num culto, a igreja tem 3, 4 pessoas, você já viu que você é afetado por aquilo? Você fica assim, meio murcho. Não é verdade? É assim. Mas quando está todo mundo junto, é uma alegria. É uma alegria. Quando está todo mundo junto, a atmosfera é diferente. Então, faça um pacto com a sua alma. Seja firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. A sua oferta não é vã. E lembre-se que o Senhor não é injusto para ficar esquecido do seu trabalho e do amor que demonstraste ao nome dele, servindo os
santos. Ele não é injusto. Você vai ser recompensado de modo maravilhoso. Você entende isto? Você concorda com isto? Você toma alguma decisão nesta noite acerca disso? Eu quero que você levante o seu nome, sua mão. Você está tomando alguma decisão acerca de alguma coisa que foi falado aqui nessa noite? Levanta a sua mão, eu quero saber. Quero saber. Você está tomando uma decisão? Estou, pastor. Então, eu quero muito voltar aqui. Vou embora agora no final do mês, mas eu quero muito voltar aqui o ano que vem. Se Jesus permitir. Para ver esses bancos todos cheios. Essa igreja com gente sentada no chão. Se todos nós, se cada um assumir compromissos dessa natureza, nós vamos ter que sair desse lugar e ir para um lugar maior. Então, eu fico muito feliz, pastor Túlio, com os irmãos de Equador, de Guatemala, que estão aqui conosco. Eu fico feliz e muito grato. E eu sei que nós podemos atingir muitos outros. Podemos ganhar muitos outros irmãos dos países vizinhos, Guatemala, Equador, Peru e El Salvador, Nicarágua, e eles estão por aí, e são miles, muitos, e precisam de salvação, e nós vamos ganhar essas pessoas. A nossa igreja vai ser uma igreja multinacional, não é? Com gente de todas as tribos, línguas, povos e nações. Queridos, eu estou dizendo isso aqui, parece uma frase de efeito, mas não é não, eu estou vendo isso, estou crendo nisso. Eu estou vendo e estou crendo. Uma igreja multinacional, com gente de toda a tribo, toda a língua, povos e nações. Agora, de quem isso depende? É verdade, depende do Espírito Santo. Através de corações de homens e mulheres que resolveram obedecer aquilo que lhes foi proposto pelo próprio Espírito, pelo ministério dos seus pastores. Amém? Vamos ficar em pé. Já estamos encerrando. O nosso propósito com este culto hoje, com esta palavra hoje, é dar prosseguimento àquilo que recebemos. Eu quero que você feche os teus olhos. E peça ao Senhor que te ajude a corrigir o que precisa de correção. Que traga quebrantamento se o seu coração está endurecido com alguma coisa. Talvez endurecido contra alguém. Pede ao Espírito Santo, transforma-me. E enche-me. 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 Porque eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado. É isso que nós queremos. Queremos ser como o farol que brilha à noite. Eu quero ser usado. Eis aqui a minha vida.
Coloque a sua mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero consagrar o meu coração. Consagrar o meu coração. Eu quero que o meu coração seja trono, seja altar, onde o Senhor seja servido e adorado em todo o tempo. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me, enche-me, enche-me. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, usa-me. Usa-nos. Senhor, usa-nos. Senhor, ajuda-nos a construir, a erigir uma igreja, a edificar uma igreja que faça grande diferença, não apenas aqui nesta cidade, mas neste país e por todos os cantos do mundo. Senhor, em nome de Jesus, levanta o meu irmão com força, levanta meu irmão, meu Deus, com mão forte, fortalece nesta noite, meu Pai, levanta o caído, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, fortalece o fraco, alegra o coração do triste, anima o desanimado, liberta o cativo, cura o enfermo, restaura o ferido, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, restaura as forças dessa mulher, restaura a unção desse homem, ó Deus, em nome de Jesus, liberta o meu irmão, liberta a minha irmã, de todo desânimo, de toda preguiça, de toda comodidade, ó Deus, e faz com que esse homem seja um ministro do teu evangelho, ó Deus, levanta esta mulher e acende esta mulher, de modo que ela se torne como os ministros, labareda de fogo do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, levanta neste lugar os teus profetas, homens e mulheres ousados na palavra, homens e mulheres usados nos dons, em nome de Jesus Cristo, quebra agora todo jugo, despedaça todo jugo, quebra toda a cadeia, tudo aquilo que porventura, meu Pai, estava prendendo esta igreja em alguma área, em algum aspecto que o Senhor conhece melhor do que nós, meu Pai, em nome de Jesus, dá ordens aos teus anjos a respeito de cada membro desta igreja, ó Deus, dá ordem aos teus anjos a respeito deste ministério, e opera, meu Pai, maravilhas, opera os teus sinais, maravilhas, prodígios, curas, libertação, meu Pai, que haja um grande mover neste ministério, ó Deus, e que haja um renovo, uma restauração tão completa e maravilhosa, para chamar a atenção, como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, meu Pai, assim eu oro e clamo ao Senhor, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, meu Pai, abençoa os casais desta igreja, as famílias desta igreja, converte o coração da esposa ao marido, converte o coração do marido à esposa. Senhor, há casais em conflito, com dificuldade de se ajustar, eles se amam, meu Deus, eles têm, meu Pai, amor um pelo outro, mas eles estão passando por lutas, para se ajustar um com o outro. Converte o coração da esposa ao marido, meu Deus, converte o coração do marido à esposa, meu Pai, restaura, meu Pai, esta família, restaura esse casamento, que haja alegria, 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 renovo no casamento, meu Pai, porque se as famílias não estiverem curadas, a igreja não pode avançar, meu Deus. Se as famílias não forem libertas, se os casais não tiverem harmonia e comunhão, o ministério não avança.
E eu preciso, meu Pai, pedir ao Senhor, restaure o casamento do meu irmão, o casamento da minha irmã, converte o coração do marido à esposa, converte o coração da esposa ao marido, que haja perdão, que haja libertação de perdão, que haja liberação, ó Deus, de perdão, que haja compreensão, que haja, meu Pai amado, harmonia. Converte o coração dos filhos aos pais, converte o coração dos pais aos filhos, converte o coração da ovelha ao pastor, converte o coração do pastor à ovelha, e converte-nos a todos, converte-nos a Ti, porque, Senhor, precisamos estar convertidos, e o Senhor sabe como é grande a tendência da nossa alma de se desviar, meu Deus. Nessa noite, ó Deus, continua operando, ó Deus, as maravilhas que o Senhor já começou nesta igreja, para a glória do Teu grande e poderoso nome. Em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos aqui nesta noite diante do Senhor e pedimos: sonda-nos, sonda-nos, quebranta-nos, transforma-nos e encha-nos com Teu Espírito Santo, e usa as nossas vidas. Usa-nos, Senhor. Sonda o meu irmão, quebranta minha irmã. Senhor, opera os ajustes que precisam, opera e usa-nos.